Eu acho que o sonho de todo professor é que os seus alunos participem mais das aulas e que eles desenvolvam o famoso pensamento crítico. No vídeo de hoje eu vou te contar 3 formas para você fazer isso de acordo com o livro Aula Nota 10. Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica, eu sou professora de inglês no ensino fundamental, no ensino médio, sou estudante do bacharelado de psicopedagogia e eu estou fazendo uma série de vídeos aqui no canal sobre a minha leitura desse livro, do Aula Nota 10. Já tem vídeo aqui no canal dos capítulos de 1 a 6, são 2 vídeos que tem até agora. Então, capítulo 1, 2, 3, depois tem outro vídeo com os capítulos 4, 5 e 6. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os capítulos 7, 8 e 9. Eu estou aproveitando bastante a leitura desse livro, é um livro que eu já estou lendo há bastante tempo, porque eu estou fazendo 2 coisas, 3 coisas, enquanto eu estou lendo esse livro. Eu estou estudando de verdade aqui as técnicas que ele ensina. Eu estou tentando ler e aplicar nas minhas aulas e, além disso, eu estou fazendo um fichamento que eu sempre deixo disponível aqui na descrição do vídeo para vocês. Como eu falei, hoje nós vamos falar dos capítulos 7, 8 e 9, que possuem um objetivo em comum. O objetivo desses 3 capítulos, de acordo com o autor, é aumentar a participação dos alunos em aula e também a capacidade de pensamento deles. Ele fala que é aumentar a proporção de participação e pensamento. Ele fala que nós podemos aumentar essa proporção de pensamento e participação de 3 formas possíveis: pelo questionamento, pela escrita e pela discussão. No capítulo 7, então, ele vai falar de como nós podemos aumentar essa proporção pelo questionamento. Ah, gente, só uma coisa, eu vou olhar aqui para o lado, o meu computador está aqui e eu vou consultando as minhas anotações, porque são muitas informações e eu quero passar aqui na ordem, né, o mais organizado para vocês. Então vamos lá, no capítulo 7, ele fala como aumentar essa proporção pelo questionamento. E aí ele fala uma coisa aqui muito interessante, eu até compartilhei lá no meu Instagram quando eu li essa parte. Ele fala o seguinte, que as ferramentas, elas são ótimas, né? Então, ferramenta vamos pensar aqui em ferramentas de ensino, elas são ótimas, mas elas só vão funcionar se os nossos alunos tiverem conhecimento. Então, não adianta só, por exemplo, não adianta só a gente ensinar os alunos como buscar uma informação na internet, por exemplo. A internet é a ferramenta. E o autor defende que os alunos precisam ter conhecimento. E aí tem uma passagem aqui que eu achei muito interessante. Ele fala que o aluno precisa ter o conhecimento de fatos. E aí ele fala o seguinte: para usar o conhecimento no pensamento crítico, ele deve estar em sua memória de longo prazo. Então, para a gente poder utilizar as ferramentas que nós temos, a gente tem que ter um conhecimento prévio. E aí tem uma citação dele aqui que eu adorei. A teoria do é só procurar no Google não funciona porque é improvável que você saiba que há uma conexão entre algo que você não conhece e o que você está lendo ou aprendendo. Então é improvável que você pense em procurar isso. O que o autor está querendo dizer? Que nós só conseguimos estabelecer relação com o que nós conhecemos. Tem muitos professores que defendem coisas do tipo: ah, eu acho besteira ensinar história do Brasil. Vou chutar aqui, tá? Ah, eu acho besteira ensinar a história do Brasil porque é só procurar no Google. Mas o conhecimento da história do Brasil serve para várias outras coisas, não só o conhecimento acadêmico escolar, não, para a vida. Então, é necessário, se nós queremos, né, que os nossos alunos pensem, que eles tenham pensamento crítico, que eles promovam reflexões e discussões substanciais, eles precisam ter acesso ao conhecimento, a informações. Então, o autor, nesse capítulo, como eu falei anteriormente, ele busca
Ele vai falar sobre como aumentar a proporção de participação e pensamento pelo questionamento, e ele fala o seguinte, que as perguntas podem fazer o aluno pensar profundamente sobre o conteúdo, né? Além disso, essas perguntas, elas também podem promover ali a discussão e o aprendizado. Eu li um livro recentemente, um artigo, que o autor falava que a gente só aprende quando a gente pergunta, né? E nós queremos que os nossos alunos perguntem também, mas eles precisam ter conhecimento para formular essas perguntas. Ninguém formula uma pergunta do absoluto nada, né? A pergunta ela vem de uma insatisfação, uma indagação, uma lacuna. E aí ele fala o seguinte, que essa pergunta que nós vamos fazer para o nosso aluno tem que ser uma pergunta bem elaborada. E o guia básico para essa pergunta é que ela precisa de uma preparação e de um propósito. Volto a dizer que nós, professores, precisamos preparar as nossas aulas. Tem coisas, muitas coisas que elas vão acontecer no decorrer da aula, mas tem outras coisas que nós precisamos estar preparados. E aí ele fala que precisa de preparação e de propósito para essa pergunta, e são 5 propósitos que ele aponta: a descoberta, aplicação, verificação da compreensão, prática de recuperação e perguntas baseadas em percepção. Logo em seguida, ele já vai falar da técnica 32, que se chama Fundamentos de Frase, que nada mais é do que oferecer estruturas para que os alunos iniciem as respostas deles, porque às vezes o que falta é esse começo, né, para o aluno desenvolver a resposta dele. Outra coisa que o autor aponta na técnica 33 é o tempo de espera. Então, não adianta você perguntar uma coisa para o seu aluno e querer que ele responda imediatamente. Você precisa de um tempo para que ele processe aquela pergunta e formule uma resposta. E aí, ele dá algumas ideias aqui, como, por exemplo, narrar as mãos. Sempre vão ter alunos que vão responder mais rápido e nem sempre eles pensaram o suficiente sobre essa resposta, né? Eles só querem serem os primeiros a responder, por exemplo. Então, é, essa etapa, né, que é narrar as mãos, é dar um tempo a mais para esses que levantaram a mão pensar e para dar tempo também de outros se voluntariarem para responder. A segunda etapa que ele fala aqui é estimular habilidades de pensamento. A etapa 3 é tornar o tempo de espera transparente. E o 4 é de um tempo real de reflexão, né? Então, enquanto você está esperando os seus alunos pensarem numa resposta, fique em silêncio. Não fica tentando falar, dar mais dica, mais informação, não. Você deu a instrução, fez a sua pergunta, dê tempo para o seu aluno pensar. A técnica 34 é a técnica que ele chama de surpresa, que ele já vem falando desde o começo do livro, que é chamar os alunos, independentemente deles terem se voluntariado, deles terem levantado a mão, é chamar alunos aleatórios para que eles possam responder, né? E aí ele fala que a receita é fazer a pergunta, dar um tempo e chamar uma pessoa para responder. E, gente, tem uma frase aqui que eu adorei, eu até destaquei ela. O autor termina essa parte falando assim: professores eficazes fazem alunos se sentirem seguros e bem-sucedidos, até mesmo mais responsáveis e atentos, né? O ensino precisa ser intencional. Ele vai passar aqui alguns princípios para você fazer essa chamada de surpresa, que são bem interessantes, depois vocês deem uma olhadinha aqui no fichamento. E ele fala que existem 4 propósitos para a chamada de surpresa, que é a equidade de vozes, dar a chance de todos falarem, criar uma cultura de atenção engajada e responsabilização gentil, então eu preciso ouvir e prestar atenção no que o meu colega está dizendo, verificar a compreensão e também estabelecer o ritmo de aula, que foi o que nós falamos no vídeo anterior. A técnica 35 se chama Todos Juntos e eu tenho usado nas minhas aulas, tenho gostado bastante. Ela torna realmente esse ritmo de aula até mais agradável. O que é o Todos Juntos? É todos os alunos respondendo em uníssono,
todos os alunos escrevendo juntos, ele vai falar disso mais para frente. Também quando você pede que todos os alunos respondam juntos, você cria um clima mais entusiástico também, né, de participação. E aí ele fala, né, de algumas dicas aqui para que todos respondam juntos. Por exemplo, quando eu quero que os meus alunos leiam juntos ou que eles respondam juntos, eu falo assim, let's go, everybody. Eles já sabem que é para todos responderem juntos. E aí ele dá aqui algumas dicas como contagem, pedido em grupo, gestos não verbais, mudança de tom. A técnica 36 fala sobre os meios de participação. Os meios de participação, gente, é uma rotina que você vai criar com os seus alunos. É uma rotina de participações possíveis. Essa participação pode ser o de surpresa, que eu acabei de falar, pode ser pedindo voluntários, pode ser o que ele chama aqui, né, de vire e converse em pares, né? Então são dicas aí de diferentes formas que os alunos vão poder participar dessa discussão ou dessa atividade. A técnica 37, ela se chama Divida em Partes e ela é assim essencial para professor ansioso. Eu conheço muitos professores ansiosos, já fui essa professora ansiosa, que é o seguinte: às vezes o aluno ele fala com você que está com dúvida e você, ao invés de explicar, você dá a resposta. Às vezes você não consegue pensar por onde que você vai explicar aquilo de novo, de uma maneira diferente, e aí você dá a resposta. E o que que ele sugere aqui nessa técnica 37? Se o aluno te deu uma resposta errada ou se ele não sabe responder, faça em etapas, divida aquela resposta em etapas. Então, por exemplo, eu acho que ele dá até o exemplo de um cálculo matemático, né? Ah, então qual é a primeira coisa que eu faço? E a segunda? E a terceira? Construa a resposta em partes, né? Às vezes você nem vai precisar chegar até o final, né? O aluno ele já vai pegar ali, já vai entender ali na metade do processo. O capítulo 8 também fala de como aumentar essa proporção de participação e pensamento, só que através da escrita. Também estou aplicando muito nas minhas aulas e eu estou vendo um resultado muito bacana. E tem uma citação aqui que eu destaquei. Ao fazê-los escreverem mais, incentivamos que transformem suas noções vagas ou ideias em desenvolvimento em pensamentos completos. Praticar o desenvolvimento de pensamentos completos é praticar talvez a tarefa central do pensamento. Então, quando a gente coloca os alunos para escrever, automaticamente o pensamento deles ele vai ter que se tornar um pouco mais elaborado, porque a gente sabe que o processo de fala e escrita são diferentes, né? Principalmente em grau de complexidade e formalidade. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, se eu fosse escrever, seria de uma forma completamente diferente, né? Muito mais elaborada. Então ele colocou aqui a técnica 38, todo mundo escreve, que é o seguinte, você faz uma pergunta e todos os alunos precisam escrever a resposta. Depois de um tempo, né, que eles escreveram, você pode pedir para um ou outro falar, né, dar mais uma chance para eles reformularem o que eles responderam, né, para a gente chegar nesse pensamento mais complexo. E aí, o objetivo, né, a ideia por trás desse todo mundo escreve é fazer com que os alunos escrevam com mais frequência, de modo formativo e frequente ao longo da aula. A técnica 39, ela é o oposto da técnica 38. Então, se na técnica 38 todo mundo escreve junto, na técnica 39 os alunos vão escrever sozinhos. Chama solo silencioso essa técnica, né? Que é deixar os alunos fazerem sozinhos a atividade, né? Sem necessariamente terem que compartilhar aquilo, né? Deixar eles pensarem por conta própria. Na técnica 40, chamada antecipe a escrita, o objetivo é você tornar a escrita anterior à atividade, não como uma forma de finalizar a atividade.
Ele fala aqui de alguns ciclos, leitura, discussão, escrita, atividade, discussão, escrita, e o que ele propõe é que você faça atividade, escrita, discussão e reescrita, ou leitura, escrita, discussão e reescrita, né? A reescrita, gente, é muito importante para que o aluno possa preencher lacunas, né, que foram deixadas ali no primeiro momento. A técnica 41 se chama arte da frase, nada mais é do que levar os seus alunos a escreverem de forma correta, né? Isso não quer dizer que você tenha que ficar focado apenas em gramática, não, mas os nossos alunos, nós sabemos disso, né? Eles precisam saber escrever de forma correta. E aí você pode usar esses momentos de escrita na sua sala para trabalhar isso. Então, por exemplo, qual conector fica bom aqui nessa frase? Eu poderia substituir esse conector por qual outro sem trocar o sentido, né? Então, pegar dos textos mesmo deles para trabalhar essas questões pontuais, né, digamos assim, de escrita. A técnica 42 é a revisão regular, que nada mais é do que revisar os textos que foram escritos, né? Como eu falei, a reescrita, ela é tão importante quanto a escrita. É na reescrita que nós vamos identificar os nossos erros, que nós vamos trabalhar as nossas dificuldades. Então, é muito importante que os alunos tenham a oportunidade de olhar para o texto deles uma segunda ou, quem sabe, terceira vez. O último capítulo, então, que nós vamos falar no vídeo de hoje é o capítulo 9, que é criando proporção pela discussão. E o autor começa falando uma coisa que eu achei interessante. Ele fala assim: a maioria das pessoas não ouve com a intenção de entender, elas ouvem com a intenção de responder. Então, às vezes, a pessoa ainda nem acabou de falar e você já está respondendo ela, né? E lembrando que o nosso objetivo aqui é fazer os alunos pensarem e participarem. Para isso, eles precisam ouvir atentamente. A técnica 43 se chama Virem e Conversem e é uma técnica que eu tenho aplicado nas minhas aulas também. Então, é você dar uma instrução, passar uma pergunta e dar um tempo para que os alunos discutam em pares. Só que essa técnica, ela tem algumas questões que nós precisamos ficar bastante atentos, que é o quê? A desinformação. Então, pode ser que nessa dos alunos conversarem entre eles, pode ser que venha alguma informação errada, algum conceito errado. Então, é muito importante que após esse vir em converse, você faça uma atividade do tipo analisar com toda a turma o tópico que foi discutido, discutir com toda a turma, anotar com toda a turma. Então, você faz uma pergunta para os seus alunos, deixa eles discutirem e depois você vem fazendo ali uma explicação para se certificar que todos tiveram acesso à resposta correta. Outra coisa dessa técnica vira e converse, ele fala que a hora de terminar de falar com os alunos assim, pronto, gente, olha para cá. O horário, o tempo de fazer isso é quando estiver no auge. Quando você vê que os alunos estão falando super empolgados, você encerra, tá? Ele fala aqui, ó, quando as ideias estiverem explodindo e os alunos ansiosos para chegar aos próximos passos, você encerra, porque aí você tem a atenção deles, né? A técnica 44 achei maravilhosa, se chama hábitos de discussão, que é ensinar os alunos como discutir. É ensinar que quando um fala, o outro tem que ouvir, que discutir e dar opinião não é a mesma coisa. Então, se você fala para mim, eu gosto de Harry Potter, mas não gostei do último livro. Se eu viro e falo para você assim, eu gosto de Jogos Vorazes, gosto de todos os livros. Isso não é uma discussão, isso é você falando a sua opinião, eu falando a minha, mas não está tendo uma discussão, né? Nós precisamos ensinar os alunos a olhar para quem está falando quando eles estão discutindo, discordar educadamente,
dar a sua opinião, né? Mas se ater ao assunto, ao tópico que está sendo discutido. Eu achei interessantíssimo esse capítulo, né? Escutar com atenção, de fato escutar o que a pessoa está falando. A técnica 45 é o processo em lotes, que nada mais é do que fazer mini discussões ao invés de fazer uma discussão muito grande, né? Então você vai fazendo ali mini discussões até chegar num todo. E ele fala também de deixar lembretes visuais, né? Então você vai fazendo essas mini discussões e vai deixando lembretes para que no final, quando você for retomar tudo aquilo, fique mais fácil de lembrar. A técnica, a técnica 46, discussão disciplinada, é basicamente o que eu falei um tempinho atrás, né? Que é você se controlar para não mudar o assunto. Ele fala aqui da importância do professor manter os alunos no foco. Então, se um aluno está falando de uma determinada coisa, o outro ele tem que dar sequência nessa ideia e não falar de uma coisa totalmente diferente, senão você perde o foco da discussão. Então você precisa ter disciplina para discutir, você precisa se ater às informações. Se, de novo, né, se eu estou falando de X, você está falando de Y, não é uma discussão, né, é uma conversa aleatória. A discussão tem como objetivo falar de um ponto, né, a favor ou contra, apresentar argumentos, né, e para isso a gente precisa estar no mesmo capítulo aí, no mesmo tópico. Bom, gente, esses foram os capítulos 7, 8 e 9 do aula nota 10. Eu já comecei a ler o capítulo 10, que fala sobre procedimentos e rotinas. Então, rotinas que vão ser estabelecidas no começo da aula, no meio da aula, para que a gente não fique perdendo muito tempo dando instruções de coisas que já fazem parte da rotina. Então, por exemplo, chegar, sentar no seu lugar e pegar o material. A gente não precisa perder tempo dando essas instruções, né? Os alunos podem fazer isso automaticamente. Até para nós, professores, ganharmos um tempo de nos organizarmos para começar a aula. Então é sobre isso que eu vou falar no próximo e último vídeo. No próximo vídeo vai ser o último, porque agora faltam os capítulos 10, 11 e 12 para eu terminar a leitura. Então, o capítulo 10, como eu falei, é o procedimentos e rotinas. O capítulo 11, altas expectativas de comportamento. E o 12, como gerar motivação e confiança do aluno. E é isso, gente. Vou deixar o fichamento aqui na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam gostando de acompanhar aí a minha leitura desse livro. Ainda não defini qual vai ser o próximo, mas vocês vão saber em breve. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Deixe o seu like e até o próximo vídeo. Bye, bye!